Glória a Deus. Meus irmãos, Marcos, Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 2. Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 2. Aleluias. Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Assim que eu terminar a leitura, você pode se assentar. Capítulo de número 2, versículo de número 1 apenas. E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. Somente esse versículo. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Tu és um Deus fiel. É a tua palavra, Senhor, que diminua eu, mas que o Senhor cresça. Neste momento eu peço apenas que o Senhor me ajude, ó Pai, mais uma vez a pregar a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava meditando nesse texto e o Espírito Santo falou no meu coração. Já faz alguns meses que eu medito nessa palavra. Aleluia. E o texto está dizendo que novamente ele voltou a Cafarnaum. Depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. Ele quem, irmão? Jesus. Aleluia. Quando você vai ler o capítulo de número 1, Marcos ele vai falar sobre João Batista, o batismo de João Batista ali na beira do Jordão. Ele vai falar que Jesus chega e fala para João batizar ele. João a princípio rejeita, mas Jesus fala: João, deixa para que se cumpra toda a justiça. Então João ele batiza Jesus. Aí Marcos ele já vai falar que Jesus ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. A gente sabe que Jesus ele ficou, Lucas vai dizer que 40 dias e 40 noites. Lucas ele é bem detalhista, sendo tentado pelo diabo. Não foi só ao final dos 40 dias que o diabo tentou Jesus. Lucas diz que foi durante os 40 dias que Jesus foi tentado pelo diabo. Aí aqui, irmãos, Marcos ele vai falar do início do ministério de Jesus. Aleluias. Aí Marcos ele vai falar que Jesus estava à beira do mar da Galileia. E ele chega ali e vê Simão, aleluias, glórias ao nome de Jesus, e André, que estavam ali pescando. O texto diz que Jesus chega para eles e fala para eles: vinde após mim. O texto diz que eles deixaram as suas redes e foram atrás de Jesus. Um pouco mais adiante no texto vai falar que Jesus chama Tiago e João, e o texto diz que eles deixaram as suas redes e o seu salário, deixou o seu pai e foram atrás de Jesus. Aleluia. Jesus, irmãos, ele tinha algo extraordinário, que era a presença do Espírito Santo. Então quando ele falava, você vai ver, irmãos, que Jesus ele passa por esses homens e ele faz um convite. E esses homens eles abandonaram as redes e o seu salário, Marcos escreve, e foram atrás de Jesus. Aleluias. E às vezes, irmãos, durante o nosso tempo, a nossa geração ela não quer abandonar, renunciar um pouco o tempo, renunciar um pouco às redes sociais, não quer renunciar nada, e quer viver o extraordinário, e quer viver coisas que só Deus pode te proporcionar, mas você precisa melhorar o nível. Aleluia.
Deus, ele precisa ser prioridade mais na tua vida, aleluias. Você tem tempo para o TikTok, tem tempo para o Facebook, tem tempo para o amigo, tem tempo para tanta coisa, mas não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, aleluias. Irmãos, esses dias eu vi um testemunho do pastor Eliseu Rodrigues. Ele falou que na Europa, os satanistas, para poder entrar nos lugares, precisavam fazer capelania. E 80 satanistas eles fizeram para poder falar de Satanás nos lugares. E os crentes, sabe quantos que fizeram? 20. Como que a gente vai influenciar? Ei, você precisa ter Deus como prioridade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. João diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Então o que a Bíblia está dizendo, irmãos, é que este papel é Jesus. Aí você pensa assim: ai, como eu queria ser igual aos discípulos, eu queria viver, ter uma experiência com Jesus, ver Jesus. Mas você tem a Bíblia, a palavra que Jesus disse, João capítulo de número 5, versículo 39, se eu não me engano: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e vós cuidais que tem nelas a vida eterna. Quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Quer ter experiência com Deus? Leia a Bíblia. Quer saber como que se faz para agradar a Deus? Aqui tem um manual na tua mão, mas tem gente que só pega a Bíblia quando vem o culto. Aí quando chega em casa esquece da Bíblia. É, Senhor, aleluia. Aleluia. Você precisa se atualizar um pouco mais. Ei, desde quando eu vim, irmãos, para Cristo, eu não estou pregando aqui para atacar ninguém, não. É a fim de trazer a minha atitude como exemplo. Eu sempre me propus a conhecer, porque a primeira vez que eu preguei, eu reconheço que eu não preguei nada, porque eu não conhecia. Eu era um novo convertido. Assim que eu me batizei, o pastor falou: você vai pregar, porque ele já viu em mim o chamado. Então ele me colocou para pregar na tarde da bênção. A partir dali, eu percebi que eu precisava mergulhar mais no conhecimento, porque a Bíblia diz que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento. E para pregar você precisa de graça. E a graça sozinha ela vai fazer mal, porque você vai ser uma pessoa muito fanática, mas não tem instrução. Então precisa ter o equilíbrio. Aqui o texto diz que Jesus, ele chama os discípulos, aí ele entra em uma sinagoga em Cafarnaum. O texto diz, irmãos, que Jesus começa a pregar naquela sinagoga, e era um dia de sábado, e as pessoas admiraram a pregação de Jesus, porque ele pregava como alguém que tinha autoridade. Aleluia. O texto diz assim, irmãos, que estava ali um homem que tinha um espírito imundo, e quando Jesus começou a pregar, aquele homem endemoniado, ele se incomodou e ele fala: deixa-nos aqui sozinho, Jesus, porque nós bem sabemos que tu és o Santo de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus pega e libera uma palavra de repreensão à vida daquele homem, e aquele homem foi liberto. Aleluia. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem hoje, é endereços transformados. Aleluia. Porque lugar que Jesus acessa é impossível continuar do mesmo jeito. Aleluia. O texto diz que novamente ele voltou a Cafarnaum e divulgou-se que ele estava na casa. Aleluia. Aleluia.
Aqui, irmãos, esse homem, o texto está dizendo que todo sábado tinha culto na sinagoga. E aquele homem, ele era frequentante da sinagoga todo sábado. Mas só que os líderes da sinagoga, eles não tinham autoridade, eles não tinham poder para libertar aquele homem. Mas aquele sábado foi diferente, porque Jesus entrou naquela sinagoga e aquele homem que tinha um espírito imundo, ele foi liberto. Aquele homem, ele teve um encontro com alguém que tinha palavra de vida, com alguém que tinha palavra que poderia transformar o destino da vida dele. E eu vou liberar uma palavra para nós aqui nesta casa. Nós estamos no final do ano de 2024 e eu estou orando e eu estou pedindo para Deus, e Deus tocou no meu coração que no ano de 2025 vai ter mais gente nessas cadeiras, que no ano de 2025 nós vamos batizar mais gente, porque o nome de Jesus vai ser glorificado neste lugar, porque nós estamos aqui, irmãos. A obra de Deus vai avançar, a igreja de Deus vai avançar, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. A tua casa vai se tornar notícia de que você é um servo de Deus. Glória a Deus. A palavra que vai, a notícia que vai ser divulgada sobre você e sobre a sua casa é que nem as palavras de Josué 24:15. Porém eu e a minha casa serviremos o Senhor. As pessoas vão falar: lá está um crente verdadeiro, lá está um crente fiel, lá está alguém que verdadeiramente dá exemplo. Aleluias. Mas você está olhando para mim, está pensando: mas tem gente dentro da minha casa que bebe, tem gente dentro da minha casa que não quer saber de vir para a igreja, que fica correndo de vir para culto, que nem eu que estou pregando aqui hoje. Mas Jesus vai ter um encontro com eles, o nome de Deus vai ser glorificado, Deus vai entrar naquele lugar, Deus vai salvar. Aleluia, louvado seja Deus. O texto diz, irmãos, que saindo da sinagoga, Jesus entra na casa de Simão Pedro. E logo ele fica sabendo que a sogra de Pedro estava doente. O texto diz que Jesus foi até ela e estendeu a mão e logo a febre dela cessou. Aleluias. E aquela mulher que estava enferma, ela voltou a servir. Tem gente, pastor, que está enfermo, porque o inimigo, ele coloca a enfermidade do desânimo, a enfermidade da preguiça, começa a colocar ele para ver aquilo que não é para ver. Mas em nome de Jesus, vai ter gente que vai voltar a pregar, vai ter gente que vai voltar a servir. Em nome de Jesus, vai ter gente que vai voltar a orar, vai ter gente que vai voltar o desejo de servir na obra de Jesus, porque a mesma mão que foi estendida para a sogra de Pedro e restaurou a enfermidade daquela mulher, vai ser a mão que vai restaurar a gente, que vai trazer missionário de volta, pastor de volta, aqueles que se desviaram de volta. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, eu vou caminhar para me encerrar aqui. Nós precisamos encerrar o culto no horário. Glória a Deus. O texto diz que de madrugada Jesus ele sai, e de madrugada os discípulos vão atrás de Jesus. Aleluia! Aí aquela casa, irmãos, o texto diz que muitos se ajuntaram ali. E Jesus, ele curou enfermos, cegos e pessoas endemoniadas, de sorte que toda a cidade estava à porta da casa de Pedro. Aí Jesus, ele faz um culto ali, o nome de Deus é glorificado, milagres, e Jesus ele pega e sai e vai orar. Aleluia. Porque, irmãos, isso daqui eu quero ensinar para vocês.
Aleluia. O segredo de um ministério relevante é a oração. O segredo de alguém que tem um sucesso na obra de Deus é a oração. Mas tem gente que quando ele começa a ter sucesso no ministério, quando começa a surgir muita agenda, aí ele esquece do deserto. O texto diz assim, ó: e Jesus se retirava para os lugares deserto e orava, aleluia. Porque o que vai te levar a lugares é a sua oração no deserto, no secreto, no lugar que ninguém te vê. Porque a Bíblia diz assim, ó, que enquanto você ora no quarto, Deus ele está te vendo. E o Deus que te vê no secreto, ele te honra publicamente, aleluia. Aleluia. O segredo é a oração. É a oração que vai te levar onde os seus pés não podem te levar, a sua capacidade intelectual não pode te levar, a sua sabedoria não pode te levar, mas Deus pode te levar. Deus pode abrir a porta. Deus vai colocar pessoas próximas de você que tem acesso a lugares que Ele quer te colocar, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que querem te ver caído, Deus vai tirar de perto de você. Vai ser livramento, porque tem gente, irmãos, que tem que ficar bem longe da gente mesmo, longe da nossa casa. É, Senhor. Aleluia. Aí o texto diz, irmãos, que Jesus ele voltou novamente a Cafarnaum. E a notícia foi divulgada que Jesus estava na casa. E 4 homens carregando um paralítico ficaram sabendo que Jesus estava na casa. Eu digo, irmãos, que essa casa é a casa de Pedro aqui, aonde Jesus ele cura a sogra de Pedro. Porque o texto diz que ele retornou a Cafarnaum. E a notícia espalhou que Jesus estava na casa. Então, o que o texto ele está nos levando a entender é que Jesus voltou naquela casa. E a notícia espalhou, ele está de volta, aleluia. E aqueles homens, eles pegaram e foram, porque eles falaram, essa é a oportunidade. Hoje não pode faltar, porque Jesus ele não ficava mais de um dia em uma região, em um local. Então aqueles homens eles se apressaram, pegaram aquele homem paralítico na maca e levaram até aonde Jesus estava. Aí quando chega lá, a multidão já estava, de sorte que não havia lugar nem junto às portas. E eles chegaram lá, aí eles sobem ao telhado e faz um buraco e introduz aquele homem até o meio, ao lugar aonde Jesus estava. Aleluia. E teve milagre de novo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aquele homem recebeu a primeira palavra de Jesus: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí os líderes que estavam ali presentes, olha, quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí Jesus, para que saiba que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti eu te digo, levanta e anda. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Às vezes, irmãos, eu falo de mim também, nós vivemos uma luta e uma batalha. Pedimos para Deus Ele nos honrar e vivemos a expectativa de viver a plenitude da promessa, mas a gente precisa renunciar muito, aleluia. Mas a notícia que vai espalhar da tua casa não é notícia de morte, não é notícia de tristeza, não é notícia de que seu filho desviou, não é notícia de que seu casamento acabou, não é notícia que você está depressivo, não é notícia que você está enfermo. A notícia que vai se espalhar é que Jesus, Ele está na tua casa, está na tua família, e a tua casa está cercada pela misericórdia e pela graça de Deus, e o nome de Deus vai ser glorificado. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos,
As pessoas nos observam. Aleluia. Às vezes você pode olhar para você e falar como Gideão: ah, eu sou o mais pequeno da minha casa, sou da menor tribo, a tribo de Manassés. Mas Deus gosta de pessoas assim, que se acha pequeno mesmo, que olha para dentro e fala assim: ah, eu não tenho potencial, porque é na minha fraqueza, é na tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Você só precisa ter Deus como prioridade, buscar um relacionamento com Deus. Amém?